Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, eu estou bem, tá certo? Na aula passada, nós fizemos mais uma revisão, que é as operações com números naturais. Falamos sobre adição e subtração e ficou para nessa aula, na de hoje, a gente finalizar com a multiplicação e a divisão. Então vamos revisar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente conversou sobre os termos da adição e os termos da subtração. Na adição, como eu expliquei para vocês, a adição é a operação onde a gente junta duas ou mais quantidades. E essas quantidades, quando a gente monta a continha, a gente chama de parcelas. As adições podem ter 2 parcelas, 3 parcelas, 4. E o resultado, quando a gente junta essas parcelas, o resultado da adição vai ser chamado de soma ou total. Lembrando que quando eu junto, faço uma adição com 2 parcelas, por exemplo, não importa se eu coloco a parcela maior em cima ou embaixo, não vai fazer diferença isso. O que a gente vai ter cuidado só é na hora de montar a operação, de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ficar atento às ordens e às classes dos números, dos algarismos, para que o resultado não fique errado. No caso da subtração, os termos são o minuendo e o subtraendo. E o resultado da subtração a gente chama de resto ou diferença. Lembrando que no caso da subtração, o subtraendo não pode ser maior que o minuendo. Pode ser igual, mas maior não pode. Tá certo? E hoje a gente vai falar sobre multiplicação e sobre divisão. O que é multiplicação, pessoal? Multiplicação é a operação de juntar várias quantidades iguais. A operação que eu utilizo para juntar quantidades iguais, várias quantidades iguais, é a multiplicação. Por exemplo, eu quero juntar 15 mais 15 mais 15. 3 vezes o número 15. Ao invés de eu fazer uma adição, e como são quantidades iguais, eu faço uma multiplicação. 3 vezes 15, que vou encontrar como resultado 45. O sinal da multiplicação é esse x aí que vocês estão vendo acima na imagem. Os termos da multiplicação, pessoal, são chamados de fatores, tá certo? Nós temos o multiplicando e o multiplicador, que são fatores, e o resultado da multiplicação a gente vai chamar de produto. O produto vai ser o resultado de qualquer multiplicação. Vejam aí na imagem uma multiplicação que eu fiz. Eu coloquei 12 mais 12 mais 12, que é igual a 36. Veja que eu juntei 3 quantidades iguais. O 12 mais o 12 e mais o 12. 3 vezes o 12. Como foram quantidades iguais e o resultado deu 36, eu poderia também ter feito muito bem essa multiplicação como vocês estão vendo aí. 12 vezes 36 vezes 3, que deu 36. Ou então 3 vezes 12, que é 36. Por que que eu posso dizer tanto 12 vezes 3 como 3 vezes 12? Porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz fazer 12 vezes 3 como 3 vezes 12. Veja que a continha aí está armada, o fator 12 está em cima, o fator 3 está embaixo e o resultado 36 a gente chama de produto. Certo? Então, só para reforçar, o 12 é fator, o 3 é fator e o 36 é produto. E uma coisa que a gente não deve esquecer na multiplicação é quando a gente multiplica qualquer número por zero.
3 vezes 0, 5 vezes 0, 8 vezes 0, 20 vezes 0, 50 vezes 0. A multiplicação de qualquer número por 0, o produto, ou seja, a resposta, vai ser sempre 0. Tá certo? A divisão, pessoal, é a operação de repartir uma quantidade em quantidades iguais ou aproximadas. Por que iguais ou aproximados? Porque quando eu reparto, quando eu divido quantidades iguais, exatamente iguais, eu posso dizer que eu fiz uma divisão exata, porque não sobrou nenhuma quantidade. Mas quando eu me aproximo o mais perto possível dessa repartição igual, quando eu chego mais perto, eu posso dizer que eu fiz uma divisão. Eu reparti, mas a divisão não ficou exata, tá certo? O sinal da divisão são esses dois pontinhos aí. Em alguns casos vocês podem ver, ele podem aparecer com um tracinho no meio dos dois pontinhos. Ou então ele vai aparecer assim, só os dois pontinhos, o sinal da divisão. O dividendo e o divisor são os termos da divisão. Nós temos o dividendo e o divisor. Nós temos também o quociente, que é o resultado da divisão, e nós temos também o resto. Esse resto é quem vai determinar se ela é uma divisão exata ou então inexata. Eu posso dizer também não exata, tanto faz. Inexata, não exata, fica a critério de vocês. Então, quando o resto de uma divisão for 0, a gente diz que ela é uma divisão exata. Quando for 1, acima de 1, a gente diz que essa divisão é inexata, que ela é uma divisão não exata. Observe aí também na imagem. Eu coloquei aí 37 dividido por 12. A resposta deu 3, com o resto 1. Veja aí no esquema. Eu armei a continha, fiz 37 dividido por 12, que deu 3. Multipliquei 3 vezes 12, deu 36. E realizei uma subtração aí, ó. 37 menos 36 igual a 1. Percebendo que não tinha mais nenhum número para descer junto do 1 e continuar a divisão, percebendo que já encerrou, então a divisão se encerra aí, o resto dela é 1, e como ela teve resto, foi um resto diferente de 0, eu posso afirmar que ela é uma divisão inexata, ou seja, não exata. Então, só para reforçar com vocês aí, o 37 é o dividendo, no caso dessa divisão, o 12 é o divisor, o 3 é o quociente e o resto dessa divisão é 1. Nós temos 3 pontos, 3 observações a respeito da divisão que a gente deve se atentar para não esquecer. O primeiro ponto é que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Por quê, pessoal, que ela é inversa? Porque quando eu falo assim, ó, 15 dividido por 3 é igual a 5. Se eu voltar multiplicando o quociente vezes o divisor, eu vou encontrar 15. Ó. 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. E se eu multiplicar 5 vezes 3, é igual a 15. Então, é até uma forma, aplicando a operação inversa, que é a multiplicação, é até uma forma de se provar que a minha divisão está correta. A gente também pode realizar isso, pode estar realizando isso para fazer a prova real dessa operação. Então, lembrem disso, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Divisão exata é aquela que o resto é 0. E a divisão que não é exata, inexata, não exata, o resto vai ser 1, 2, 3, 4, enfim. Qualquer resto diferente de 0, a gente diz que essa divisão não é exata. Pessoal, então finalizando essa revisão das 4 operações. Na aula passada eu deixei um exercício para vocês só com adição e subtração.
Na aula de hoje também vou deixar um, só com multiplicação e divisão. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, prestem atenção. Fiquem atentos aos prazos para enviar as atividades. Eu percebi que tem muita gente ainda que não está enviando essas atividades. Eu espero que comece a enviar, porque o envio dessas atividades faz com que a gente perceba que vocês estão participando da aula, que vocês estão acompanhando, estão estudando. Serve como frequência, como avaliação. Então, tudo será observado na hora de aplicar nota para vocês. Então, não deixe de fazer. Qualquer dúvida que surgir, estou à disposição, vocês podem me procurar lá no meu privado, que a gente está lá para ajudar, tá certo? Um abraço em todos vocês, fiquem bem, que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.